Fala pessoal, eu quero falar contigo hoje sobre algo muito importante para todos nós que queremos ser líderes, algo chamado influência. Influência, deixa eu te explicar o que eu quero dizer com influência, o que ela é e o que ela não é. Eu não estou falando de uma influência que seja para você se tornar famoso, para você se tornar conhecido, ou a sua igreja se tornar conhecida. É um pouco diferente a fama da influência. A fama é a pessoa saber de você, conhecer você. Influência é a pessoa querer seguir você. Fama é a pessoa saber de você, saber quem você é. Influência é o que faz com que a pessoa queira seguir você. É outra história. E eu quero falar contigo sobre influência hoje, porque influência é a forma que a gente ganha para a gente liderar pessoas, é o capital que a gente precisa para poder liderar pessoas com excelência. Eu acabo de chegar, algumas horas atrás cheguei, de uma entrevista que foi feita aqui na minha cidade, por um jornal local, uma rede social local, uma entrevista de aproximadamente 30 minutos, onde nós estávamos numa live falando sobre a igreja que eu sirvo, falando sobre alguns trabalhos que a gente tem feito na cidade, e esses trabalhos têm gerado para a nossa igreja influência, tanto é que eu fui chamado por esse canal para estar presente e falar sobre o nosso trabalho, falar sobre os projetos na cidade e explicar qual é a da nossa igreja que vive fazendo projetos e tendo essa influência na nossa cidade. Então, eu quero falar contigo sobre como obter influência. E eu já vou te dizer que provavelmente você não vai gostar da minha resposta, tá? Porque hoje em dia nós vivemos num mundo onde você se vende que você pode comprar influência. Se você quiser comprar seguidores para uma rede social, você pode comprar seguidores. Você paga alguém e, através de robôs e computadores, eles geram seguidores fictícios na sua rede social. E a gente chama isso de influência. A gente diz que são influenciadores. Podem até ser pessoas famosas, até pessoas que são conhecidas, mas influência é muito mais sério do que isso, é muito mais profundo do que isso. Influência é aquilo que faz com que a pessoa queira te seguir, a pessoa confie em você para te seguir e ter você como orientador da vida dela. Eu vou te dar a resposta de como você ganha influência, entre outras formas, mas essa é a forma principal e é a forma que muitos líderes não entendem e por isso não têm a influência que Deus gostaria de dar para eles. Olha só, tá pronto? Nós ganhamos influência, sabe como? Servindo. Se você quer ganhar influência, você precisa entender que a forma de você ganhar influência é servindo as pessoas, é servindo a sua igreja, é servindo a sua cidade, a sua comunidade, é servindo o povo carente da sua cidade, ou seja, como você puder imaginar servindo, mas é servindo que se ganha influência. Não é se aparecendo, não é tentando crescer você mesmo, não é querendo mostrar a sua capacidade, não é tentando mostrar a sua eloquência que você vai ganhar influência, não. Influência se ganha servindo pessoas. Eu fui chamado para essa entrevista e essa semana, essa é a terceira entrevista que eu dou por causa de uma tragédia que aconteceu na nossa cidade aqui, aconteceu uma calamidade pública e a nossa igreja serviu a nossa comunidade, abrigando pessoas e recebendo cestas básicas e doações de roupas usadas e levantando ofertas para abençoar famílias, enfim. Nós nos tornamos o centro de arrecadação e distribuição de alimentos, de colchões, de comida, de roupas para a nossa cidade durante essa última semana. Por que eu estive em 3 entrevistas diferentes, em 3 canais de comunicação diferentes
Só essa semana. Por quê? Porque a nossa igreja serviu. Eu sou pastor aqui nessa cidade há quase 7 anos. Há quase 7 anos. É agora que eu estou começando a ser chamado para entrevistas. Por quê? Porque ao longo dos últimos 4, 5 anos, nós temos servido de forma pública e contundente a nossa cidade. E isso, ao longo dos anos, não acontece da noite para o dia. Não creia que acontece da noite para o dia, porque não acontece. Ao longo dos anos, isso começou a crescer. Na entrevista de hoje à noite, a pessoa falou, cara, a gente vê você em vários cantos, a gente vê a sua igreja em vários cantos, e eu contei sobre os projetos, ela contou sobre os projetos da nossa cidade nos últimos anos, eu pude comentar a respeito deles, e a partir desses projetos e do servir que a gente tem feito ao longo dos anos, nós hoje temos influência na nossa cidade. Nós temos influência com comerciantes, nós temos influência com empreendedores, nós temos influência com o poder público, nós temos influência entre outras igrejas. Por quê? Porque nós servimos. Deixa eu dar 2 exemplos e eu quero encerrar. O maior exemplo disso é Jesus. Por que Jesus tem a influência que ele tem hoje, 2000 anos depois? Porque ele é o Filho de Deus. Também, ele é o Filho de Deus. Porque ele é o Salvador do mundo. Sim, ele é o Salvador do mundo. Mas a influência que ele tem não é primeiramente porque ele é Filho de Deus, não é primeiramente porque ele é o Salvador do mundo. A influência que ele tem é porque ele veio e ele nos serviu, morrendo numa cruz e assim se tornando o Salvador do mundo. Se ele viesse somente pegando para si mesmo os direitos que ele tinha, e ele tinha. Se ele viesse somente querendo que as pessoas o adorassem porque ele é Jesus, o Filho de Deus, talvez ele teria conseguido alguns seguidores. Mas sabe o que ele fez? O apóstolo Paulo diz, cara, apesar de ser como Deus, ele não considerou a sua semelhança com Deus algo a qual ele deveria se apegar. Mas ele abriu mão de tudo isso e se submeteu à morte, o pior tipo de morte de cruz, por mim e por você. Por que Jesus tem a influência que ele tem hoje ao redor do mundo, 2000 anos depois, quase, da sua morte? Porque ele serviu de uma forma que a gente não consegue nem começar a imaginar. Então, o caminho da influência é servir. Encontre na sua comunidade, encontre na sua igreja formas de você servir. Cara, sirva a sua comunidade, sirva os seus membros. Ache uma forma de você servir. Tem um irmão que está reformando a casa dele, vai lá e ajuda a pintar uma parede. Tem uma pessoa que está reformando a loja, vai lá e ajuda. Tem uma pessoa que está vai lá e ajuda. Ajude, sirva. E aí, gere na sua igreja, através do seu serviço, uma cultura de servir e faça com que a sua igreja comece a servir a sua comunidade. Se a sua igreja é grande, você tem muitos voluntários, muitas oportunidades de servir. Se a sua igreja é pequena, você ainda pode servir. Pegue um projeto que seja do tamanho da sua igreja, mas faça a diferença. Ei, vai fazer uma limpeza de rua, pega uma pracinha para reformar, peça ajuda dos irmãos, levanta uma oferta na igreja e comece devagar, mas comece servindo. E assim você vai ter influência. Agora conversa de pastor, tá? Eu e você. Só para eu poder finalizar essa conversa contigo. Eu quero que você pense no oposto da pessoa que serve. Você talvez tenha na sua congregação, ou já teve na sua igreja, aquela pessoa que não faz nada, mas reclama de tudo, né? Como é que a gente age com a pessoa que não faz nada, mas reclama de tudo? A gente não dá muita bola, a gente, cara, se o cara fizesse alguma coisa, eu talvez prestasse atenção naquilo que ele está dizendo, mas o cara não faz nada, só reclama. Às vezes, nós pastores, nós igrejas evangélicas, às vezes nós somos o tipo de pessoa que reclama de muita coisa, né? Fala do errado do mundo, fala do que está errado, do que poderia ser melhor, aponta para o errado, mas a gente não faz muita coisa. E da mesma forma, o mundo lá fora olha para nós e fala, cara, só reclama e não faz muita coisa. Você quer influência? Sirva. Ache uma forma de servir. Peça a Deus que abra a tua mente, os teus olhos para enxergar uma forma de você servir. Cara, reforma uma escola, pega um parquinho para reformar, vai numa casa-abrigo, ajude, faça alguma coisa pela comunidade, devagarzinho, mas faça uma vez por ano um projeto. Aqui a gente faz um projeto por ano na nossa cidade, reforma de uma escola. Faça algum projeto, pequeno que seja, mas faça algum projeto. Isso vai gerar influência para você e vai começar uma cultura de serviço na sua igreja que vai fazer toda a diferença.
Tá bom? Que Deus te abençoe. Outra hora eu falo mais a respeito desses projetos que a gente faz aqui na nossa cidade, como você pode fazer na sua cidade também. Um abraço, que Deus te abençoe, que Deus te use, que Deus te fortaleça. Ei, Deus te colocou como pastor da sua igreja, como líder aí na sua igreja. Então, creia que Deus foi quem te colocou aí, não foi homem, foi Deus que te colocou aí. E exerça aquilo que Deus te deu, com toda a audácia, com toda a fé, com todo o zelo. Que Deus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus.